A segunda grande questão, do ponto de vista da política burguesa, é que o PT, o bolsonarismo, né, teve quase o mesmo número de votos do PT. Isso aí não pode ser ignorado. Os bolsonaristas vão enfrentar uma série de problemas. Não tem mais a máquina pública federal, vai haver atritos entre a burguesia que está procurando recuperar o seu papel político e o bolsonarismo, vai ter um monte de problemas, como a gente viu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o grande mentor intelectual do trumpismo, Steve Bannon, foi preso. Só que isso daí não acabou com o trumpismo. O Trump é candidato absolutamente seguro para as eleições de 2024, presidenciais, dentro do Partido Republicano. E nós vamos ver o resultado da eleição norte-americana, que está apontando uma vitória do Trump. Quer dizer, não foi desmantelado, né, o movimento direitista. E nós temos que lembrar que não é tão simples desmantelar esse movimento direitista, como que ele tem muitos pontos de apoio nacionalmente falando. E tem uma base popular muito grande, né? O pessoal acha que isso tudo é uma coisa que não é real, né? Que o fato de que o Bolsonaro teve 58 milhões de votos, Lula teve 60 milhões de votos, não tem a menor importância. Não, tem uma importância decisiva. Por exemplo, quando a Dilma Rousseff, quando o PT estava no governo, a burguesia teve que organizar, né, uma série de operações para levar a população à direita, né? Então, eles, por exemplo, começaram com o julgamento do Mensalão, que foi uma operação política conduzida pelo Judiciário. Cometeram todo tipo de ilegalidades, atacaram, destruíram, né? E o PT deixou que eles destruíssem a parte mais importante do aparato político do PT. Zé Dirceu, José Genuíno, o tesoureiro do PT, todo esse pessoal foi esmagado pelo julgamento do Mensalão e o PT ficou quieto. Aí, em 2014, 2 anos depois, lançaram uma campanha eleitoral também feroz contra o PT, com calúnias, etc, etc. E finalmente colocaram na rua, né, uma certa multidão, uma multidão de pessoas para a derrubada do PT. Isso aí demorou, portanto, se a gente considerar que o golpe foi em 2016, 4 anos de operações, pelo menos. Na verdade, começou antes, né? Eles começaram a criar o clima direitista com jornalistas e outros métodos de propaganda bem antes de 2012. E finalmente conseguiram êxito em 2016. Agora, aquela multidão que a gente viu, né, ultradireitista, ela já está organizada. Ela está organizada no bolsonarismo. A gente viu, logo depois da eleição, a quantidade de pessoas que saiu às ruas para protestar contra a eleição foi muito grande. Muito grande se a gente considerar que o que esse pessoal estava querendo era totalmente inviável e não tinha apoio de ninguém, né? O pessoal saiu às ruas aí por sua própria conta, sem uma diretriz muito clara. Ninguém nem sabe direito o que eles estão querendo, qual é a reivindicação. Uns falam em golpe militar, outros querem anulação da eleição, outros querem que o Bolsonaro não dê a posse para o Lula, sei lá, um monte de coisas sem sentido. Mas a gente vê que
o nível de oposição que vai haver ao governo do Lula é muito maior do que foi antes da derrubada da Dilma. Muito maior, muito mais organizado, mais coeso. E, portanto, o governo do PT assume, né, com essa ameaça, com esse tiro já engatilhado. Se o governo atravessar uma crise, ele vai sofrer um movimento que vai tentar derrubar o governo do PT. Nós devemos dizer isso aí muito claramente. E esse movimento está pronto, está organizado e é evidente que ele está aí, né? É um movimento que contou com 58 milhões de votos, conta com um grande apoio empresarial, né? Porque não é porque o Lula ganhou que os empresários todos agora vão virar petistas, né? Eles vão adotar uma conduta numa série de coisas pragmática em relação ao governo do PT. Bom, é o governo, nós precisamos tratar com o governo, mas não vão abandonar a oposição ao governo. Pensar isso daí seria de uma ingenuidade total. Eu vi uma declaração hoje de um representante aí dos latifundiários, do chamado agronegócio, que falaram o seguinte, que ela falou, eles estão muito chateados, mas bola para frente, eles vão ter que tratar com o governo. É assim que eles vão agir. Mas isso não significa que eles deixaram de ser bolsonaristas. Significa que eles vão esperar uma oportunidade para fazer o negócio. Eles vão fazer oposição. E o PT atua como se não tivesse nada disso. A gente tem que ter a caracterização de que a vitória do Lula, desse ponto de vista, não é uma vitória sólida. Ela é uma vitória relativamente precária. É uma vitória importante? É. Foi, inclusive, digamos assim, uma grande vitória ter conseguido ganhar a eleição. Mas justamente o fato de ser uma grande vitória, você conseguir ganhar a eleição, mostra as dificuldades que estão colocadas, são muito grandes. Então nós temos que pensar cuidadosamente nisso daí.